E hoje eu vendo aqui sobre a história de José do Egito. Gente, José do Egito, ele foi uma pessoa que é tão desprezada pelos irmãos, né? E assim, eles fizeram tanta maldade com José do Egito, não acreditavam em nada que ele falava, nos sonhos que ele tinha, enfim, no que ele compartilhava. Para eles aquilo ali era desprezo, simplesmente desprezado José. E vejam só, José, ele não entrou num casulo de dor. José, ele não quis para si a depressão. José era governador desde sempre. Então, o que acontece? José governa sobre seus sentimentos, sobre as suas emoções. José, quanta sabedoria, né? Tinha José. Aí a gente pergunta, poxa, ele era sábio. Era um homem, uma pessoa como qualquer um de nós. Nós podemos ser sábios como José. E a gente atribui, mas era José carne e osso. Pessoa com um organismo igual ao meu, igual ao seu. E olha lá, desprezado pelos irmãos, na família, né? Não tinha aquele convívio gostoso, não. Era só desprezo. E ainda assim, José governa sobre as suas emoções, sobre as situações. Ele não se deixa vencer por aquela situação. O nosso grande erro, enquanto ser humano, é não olhar que nós temos o governo. Deus nos deu esse governo quando Ele nos formou, sabe? Mas a gente é cheio de mimimi. Porque ninguém me ensinou, porque o pastor, o padre, o bispo, o apóstolo, o presidente, o sacerdote, o meu irmão não me ensinou, a minha vizinha, sei lá, a professora. Gente, é cada um por si. A gente aprende com as pessoas, eu sei. Porém, essa sabedoria é você que tem que buscar. Sou eu quem tenho que buscar. E a própria Bíblia diz que, mas a sabedoria é justificada pelas obras. E se eu não tenho obras de sabedoria, eu não sou sábio. Eu vou querer ficar só pegando de um e de outro? Eu tenho que formar uma base para mim. E José fez isso. Ele não se martirizou, ele não ficou depressivo, ele não deixou de realizar aquilo que, o propósito para o qual ele veio para cumprir aqui. Ele acreditou, apesar das circunstâncias. Que maravilhoso. Aí voltamos a dizer, mas era José, sim. Podia ser eu, podia ser você, pode ser no caso. Era José nessa história. Essa história do ser humano, ela se repete. Somos nós, a raça humana. Então José, eu acredito que ele olha para o que ele vê na Bíblia, Deus dizendo lá no início que nos deu o governo, em Gênesis 1:26, governe sobre os peixes, olha só, sobre as aves, sobre os animais, sobre o que rasteja, sobre tudo, o homem pode governar. Então Deus entregou um governo para o homem e José entendeu muito bem isso. Puxa, nós precisamos entender também como José. Somos humanos assim como José. Ele já foi e hoje nós estamos fazendo a nossa história, deixando um legado. E que legado nós vamos deixar? De dores, de fracasso, de eu não posso, de eu não tenho, de mimimi, como sempre a gente diz no popular? Não, isso não é um legado. Na verdade, isso é ridículo, para ser mais claro. E José não foi por aí, por esse caminho. Tem gente que, porque o meu pai, porque eu sei, ficam os bloqueios, mas você pode vencê-los. Foi isso que José fez. E ele se apossou da sabedoria e ele justificou a sua sabedoria com obras. Jogaram ele numa cisterna, os irmãos dele. Quem lê a Bíblia e conhece essa história é fato, é real, está na Bíblia. E José, jogado na cisterna, acharam que era pouco, os irmãos vinham passando os ismaelitas e eles venderam José. Tiraram da cisterna, é melhor vender, porque a gente fica com dinheiro. E isso fizeram, venderam José, o sonhador, porque quando José contava os sonhos, eles criticavam o sonhador. Então, eles venderam José.
E José foi parar no Egito, na casa de Potifar, ele foi vendido. Né? E daí houve um assédio da mulher do Potifar para ele, e ele não quis, ele rejeitou. Ainda assim, ele foi parar numa prisão. E lá na prisão, novamente, José não se martiriza. Ele sabia que a sabedoria dele, o potencial que ele tinha, ele tirava dele. Gente, é o nosso potencial que nos tira das situações. Vocês já viram que tem pessoas que vivem correndo para o médico, para o psicólogo, para o padre, para o pastor? Gente, é você quem sai da cisterna. É você quem sai da prisão. A liberdade e a prisão estão na nossa mente. Cabe a nós justificar a nossa sabedoria saindo dessa prisão. Escolha a prisão ou a liberdade. Justifica a sabedoria saindo dessa prisão. Isso que te oprime. José não ficou. A prisão que eu estou falando de José era física, mas tinha também a prisão da mente. Essa ele não aceitou. E quando você não aceita a prisão da sua mente, o físico também não fica. Veja essa história dos vencedores. Foi a partir do que eles agiram. Não foi o fulaninho que veio lá e pegou no colo, agora eu vou te botar no pote. Não existe isso, gente. Precisamos ser fortes. E José tem esse exemplo, né? E quando ele vai tirado da prisão pelos sonhos, olha, ele continuou com os sonhos. Tem gente que, agora não vou mais falar, porque quando eu falo disso me criticam. Isso é mimimi. Pode continuar falando. E José continuou falando dos sonhos, continuou tendo sonhos, continuou interpretando sonhos. Tem coisas que a gente faz que as críticas vêm com certeza. Ah, vou parar, me criticaram. Quem perde é você. Você se aprisiona agora. Você vai ficar escravo dessas pessoas que te aprisionaram com palavras? Justifica a sabedoria com obras. Sai dessa prisão. Escolhe a liberdade. É sua mente quem te liberta. Jesus Cristo é a liberdade. E através de Jesus você é inteligente, tem sabedoria a ponto de sair dessa prisão, disso que te oprime. E voltando para José, José é chamado para sair da prisão. Que lindo. Por quê? Porque ele tinha continuado com os sonhos, com as interpretações. Lá ele havia interpretado o sonho do copeiro e do padeiro. E como ele interpretou, que foi certo também a interpretação, ele foi chamado, porque agora o copeiro do rei, acho que o copeiro, porque um morre, eu acho que é o padeiro que morre, que conta para o faraó, olha, lá na prisão teve um moço que ele interpretou o sonho que eu tive, e foi certo, hoje eu estou aqui te servindo. Aí o faraó, é verdade? É, então manda chamar da prisão, sai da prisão. Olha aí a sabedoria te tirando da prisão. Ele continuou com a sabedoria, ele continuou expondo o que ele sabia. E ele sai da prisão. E quando ele chega para Faraó, Faraó conta o sonho para ele, ele dá toda a interpretação. Esse Deus é tremendo, viu só? É só buscar em Deus. Deus é a fonte da sabedoria. E é para nós que essa fonte jorra. E aí José conta tudo, diz tudo sobre o sonho do Faraó. Aí quando o faraó disse, então, aí ele disse, procura homem dignos, né? Homens capazes, né? De administrar agora. Porque vai vir 7 anos de escassez, de fome. E então, nesses 7 anos que está tendo prosperidade, que as coisas estão fluindo, é preciso que guarde os cereais para o tempo da fome, nos 7 anos que virão, que seriam as vacas magras, as espigas mirradas. Nesse tempo a gente vai ter, o país vai ter, o Egito vai ter. E o que acontece? O faraó diz, nós não poderíamos encontrar outro homem senão você. Viu só? Ainda há pouco ele estava numa prisão e agora ele está diante do faraó para ser governador do Egito, né, de toda a terra do Egito.
Aí você olha, rapidinho, né? Não, não foi rapidinho. Ele vinha com uma história de que ele não ficava trancafiado nas dores dele. Tem gente que, olha, Deus muda agora, tu dormia, tu acorda. Deus muda, é verdade, ele tem poder para isso. Só que você tem que fazer a sua parte, gente. A pessoa vem se jogando dentro de uma masmorra, dentro de uma cisterna da vida, que se entregando para tudo. Ai, que eu milagre, amanhã eu vou acordar. Tchan, tchan. Não, não é assim, tchim, tchim. Vai fazendo a tua parte também. Deus te capacitou, mostra que você é alguém que tem sabedoria. E aí José mostrou isso na prisão. Ah, mas eu tô nessa situação, agora eu só vou me deprimir. Agora eu não quero saber mais de ninguém. Não é assim. Olha aí o exemplo de José. Isso vale para todos nós. E agora José vem governar o Egito, viu só? Foi da noite para o dia que José se torna o governador do Egito. Foi rápido ser chamado, porém, ele já governa suas emoções desde muito jovem. É assim que é o caminhar da vida. A gente tem que ir governando, sabe? Nós temos o governo, Deus nos entregou, governar nossa alma que governa. O Espírito de Deus, que é o maior dos espíritos,